Graça e paz, igreja do Avivamento. Cumprimento aqueles também nesta live que estão nos assistindo de muitas partes do Brasil, e que Deus possa nesta noite te abençoá-lo poderosamente. Como eu já anunciei previamente, eu quero falar hoje sobre o tema submissão bíblica. Submissão bíblica. Esse é o tema que estaremos abordando nesta noite. E como introdução, irei falar sobre a submissão que liberta. Fomos também criados para a submissão, segundo ponto. Terceiro ponto, o maior símbolo da submissão é a cruz de Cristo. E também irei falar como se vive em submissão. Após isso, estarei falando algumas coisas em geral no aspecto da submissão. Esse estudo pretende levar o povo de Deus a entender o objetivo principal da submissão. Quando se define submissão, é interessante que, através do dicionário, entendemos que a submissão é algo obrigatório, é lei em alguns aspectos. Nós temos que sujeitar, subordinar-nos às leis de Deus, às leis do país, o código diretor da cidade, enfim, aquelas leis que são colocadas ou impostas pelas autoridades locais. E também existe uma outra definição de submissão, que é uma submissão voluntária, o ato de obedecer, aceitar uma situação de subordinação e até em atitude de docilidade, obediência e subalternidade. A submissão no aspecto bíblico, em Efésios 5:21, diz assim: sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. E em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Nesse contexto aqui, nós vimos que Saul era rei em Israel. Ele governou a nação de Israel por 40 anos. Mas ele agiu contrariamente aos decretos determinados por Deus. A Bíblia diz que ele levantou para si um monumento, uma estátua, e o povo começou a observar a Saul como Deus. No capítulo 15, verso 19, o texto diz assim: porque, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos seus olhos. Aqui Deus estava ordenando a Saul para dizimar uma nação. Era tempo de guerra, e Saul poupou o melhor dos despojos, inclusive a vida do rei. Aí Samuel chama Saul e fala para ele que obedecer é melhor do que o sacrificar. Então Deus tem prazer que nós obedeçamos a sua palavra. Deus não está interessado em sacrifícios. Não adianta você pegar uma cruz e ir lá para a igrejinha da serra com ela nas costas. Isso não vai resolver o seu problema. Deus não quer o seu sacrifício. Deus quer a espontaneidade do seu coração. Isso fala mais forte. E também, queridos, quero deixar aqui esta pergunta: por que nós nos submetemos uns aos outros? Por que temos tantas dificuldades em nos submeter uns aos outros?
texto que nós lemos introdutoriamente, de Efésios 5:21, diz assim: sujeitando uns aos outros no temor do Senhor Jesus. Então, eu submeto ao irmão, porque eu vejo Cristo no meu irmão. Quando eu olho para a igreja, Cristo está na igreja. Então é um prazer servir a igreja. É um prazer estar aqui e servir os irmãos. Nesse momento de live, estou aqui servindo a igreja. E é uma alegria muito grande poder servir os irmãos. E é interessante que o primeiro aspecto da submissão é que ela nos liberta. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: a submissão te liberta. Então, é interessante que, se ela liberta, ela é uma geradora, é uma motriz que traz a nós a liberdade. Então, quanto mais submisso você é a Deus e a sua palavra, mais liberdade você tem para viver. Você é livre, sabia disso? Você não está preso na maconha, você não está preso no crack, você não está preso no alcoolismo, você não está preso na pornografia. Você é livre. Eu declaro na sua vida hoje esta palavra: você é livre para adorar ao Senhor. E esta submissão nos liberta da necessidade de todo jeito, qualquer tipo de necessidade. Então ela me liberta da necessidade de tudo ser feito do meu jeito. Não é o que eu quero, não é o que nós queremos, porque nós temos uma entidade superior a nós, chamada Jesus. E nós devemos submeter a Ele com alegria, com disposição, com inteireza de coração, como na definição aqui, com docilidade de coração. É uma obediência espontânea. É isso que nós precisamos para agradar ao Senhor Jesus. Amados, as coisas nunca vão acontecer do nosso jeito. Coloque isso na sua cabeça. Você faz planos, você projeta um casamento, projeta felicidade, projeta viagens. Quantos projetos foram feitos no ano 2020 por nós? Né, Letícia? Né, Geneus? Fizemos tantos projetos e todos, a maioria deles, foram por água abaixo. Mas mesmo assim, não vamos ficar cabisbaixos. A nossa fé está centralizada no Criador. A nossa submissão é a Cristo. Por isso, a despeito das adversidades, das dificuldades, estamos crendo que ainda em 2020 o melhor está por vir. Amém. Glória a Deus. E em Provérbios 16:10 diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então nós podemos planejar muitas coisas, mas Deus vai colocando a gente num crivo, vai nos peneirando, vai separando da gente aquilo que não agrega valores. Deus está hoje lapidando a sua vida. Deus está tirando todas as escórias, tudo aquilo que não vem dele. Deus está nos renovando, nos transformando através da sua palavra. Eu quero deixar uma pergunta aqui muito interessante para você nesta noite. Por que as pessoas ficam ansiosas? Eu acho que todos nós passamos por ansiedade. É um mal que atinge toda a população mundial. Sabe por quê? Porque tudo que essas pessoas fazem do jeito delas. Quando nós abrirmos mão de fazer as coisas do nosso jeito, aí essa ansiedade vai embora, a depressão vai embora, tudo aquilo que nos prende ao mundo material vai embora. Em segundo lugar, nós fomos criados por Deus para a submissão. Em Gênesis 1:26 diz que nós fomos criados à imagem de Deus, para caminharmos com Deus, parecidos com Deus.
andar como Deus andou, viver como Deus viveu. Em Colossenses 1,15, Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem é Cristo? Há uma característica de Cristo que nós não gostamos muito de ver. Nós queremos ver Jesus como Rei, Todo-Poderoso, como Senhor de nossas vidas. Amém por tudo isso. Mas a Bíblia diz que Cristo veio para servir e não para ser servido. E nós devemos copiar aquilo que Deus em Cristo faz. Ele disse assim, Mateus 20, 28, Cristo se submeteu à própria criação e a serviu. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como eu disse, Mateus 20, 28. Então o próprio Cristo veio para servir o povo. Nós temos muitos sonhos, queremos muitas coisas, mas será que já perguntamos a Cristo o que é prioridade na nossa vida? Quais são as coisas principais que nós separamos para servir a Deus com elas? Em Lucas 14, 27 diz assim: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E às vezes nós pensamos que pegar a cruz de Cristo é algo literal, como eu falei aqui na introdução. Não é. Cruz fala de rendição do eu. Rendição, abrir mão da vaidade, do orgulho, da presunção. Nós precisamos nos quedar inteiramente a Jesus, nos rendermos inteiramente a Ele em submissão. Quando nós tiramos tudo que não presta de dentro de nós, quando nós nos esvaziamos de tal maneira que esse receptáculo fica limpo, aí sim o Espírito Santo vem e habita em nós. Como está o seu coração nesta noite? Será que o Espírito Santo pode habitar nele? Será que ele está limpo? Você se arrependeu hoje? Você orou hoje? Você pediu a Deus para lavar o seu coração nesta noite? Se você ainda não fez, eu vou fazer esta oração agora e você vai repeti-la comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu me rendo inteiramente a Ti. Eu me quedo diante dos Seus pés, até as lágrimas caírem. Mas eu quero nesta noite, insistentemente eu te peço, que o meu coração seja limpo, lavado, purificado com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração comigo, o seu coração já está mais leve. Cristo já começou a operar na sua vida. E em terceiro lugar, o maior símbolo da submissão é a cruz. Eu já li aqui Lucas 14, 27, que diz: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, o maior símbolo que tem aqui na terra é a cruz. É a cruz que molda o nosso caráter. É a nossa vida de cruz que vai trazer uma novidade de vida, que vai mudar o nosso caminho. Porque a cruz fala da morte do eu, fala da morte da nossa velha natureza, do nosso velho homem. Gálatas 2:19 diz assim: estou crucificado com Cristo. No verso 20 diz: esse viver que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, se sinta agora crucificado com Deus. A Bíblia fala em Romanos 6,6: sabendo isto, que foi crucificado com Ele, com Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, queridos, em Lucas 9:23 diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então chegou o momento de você se render,
qual a coisa mais importante na sua vida? Seguir a Deus ou seguir os homens? Agora, a submissão tem um limite. O limite da submissão é quando ela se torna destrutível. Então existe um momento que a submissão pode não ser algo bom para você. Por exemplo, se você está seguindo um líder idólatra, essa submissão não é boa. Se você está seguindo alguém em detrimento das leis de Deus, isso também é uma submissão errada. Em 1 Pedro 2,13 diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Então nós temos que obedecer por causa do Senhor. As leis que nós obedecemos devem estar coerentes com as leis de Deus. Na introdução, nós dizemos o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Jesus. Não é no temor do rei, não é no temor do patrão, não é no temor do pai e da mãe, porque acima de todas as coisas está a autoridade de Jesus. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a igreja recebeu essa autoridade do Senhor. A igreja também é autoridade sobre os membros. Os membros devem estar na igreja servindo a Deus através da liderança. Quando o líder fala, não é lei, mas é uma direção de Deus para a sua vida. Em Atos 5:29 diz assim, a introdução: Pedro não se submeteu aos governantes, porque os governantes estavam fazendo algo contrário ao mandamento de Deus. Aí ele disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então existem situações que a nossa submissão não pode ser cega. Se você está pegado na mão de um cego, ele pode estar indo para o abismo e você pode cair lá com ele. Então devemos obedecer conscientemente. E a melhor forma é ter a revelação bíblica, ter a direção da Bíblia. Os oráculos de Deus são manifestados no nosso coração quando nós nos rendemos inteiramente a Deus. Em quarto lugar, quero deixar esta pergunta: como se vive a submissão? Já falei introdutoriamente, como viver em submissão? Como agradar o seu pai, a sua mãe, as autoridades, de forma geral? A primeira coisa é: negue-se a si mesmo. Você já pensou o que é negar a si mesmo? É tirar você do foco. Existem coisas que a gente pensa que é nos neutralizar, mas não é bem assim. Quando você diz: eu sou forte, quem é o foco? É você. Quando você diz: eu sou fraco, onde está o seu foco? Em você. Então qual uma forma correta de você dizer? É que em todas as situações você não deve focar em você, mas focar em Deus, focar na palavra de Deus, focar em experiências que vai te levar a ter Deus como primazia. A sua submissão está focada em Deus. Então quando você fala: eu sou forte, você está evidenciando a sua força e não a força de Deus. E quando você fala: eu sou fraco, é esse espírito de comiseração que você quer chamar a atenção dos outros para você e não de Deus. Então não use a palavra: eu sou fraco, e nem use a palavra: eu sou forte. Você até pode falar: eu sou forte, mas no Senhor, não na sua força. É Deus que nos fortalece. Amém, irmãos? Quero ouvir amém. Glória a Deus. Então nós devemos negar a nós mesmos em primeiro lugar, para vivermos em submissão. Em segundo lugar, que servir seja um estilo de vida. Então onde você estiver,
faça essa pergunta: como eu posso servir alguém neste lugar? No supermercado, na igreja, na sua família, no seu trabalho? Faça essa pergunta: como eu posso servir? Então, onde você está, onde você estiver, você pode servir alguém. E a Bíblia fala que nós devemos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. É desta forma que nós vamos obedecer na íntegra o Senhor Jesus, obedecendo os irmãos, servindo a igreja, servindo as pessoas, ajudando aquelas pessoas que têm grandes dificuldades na vida. E em quinto lugar, eu quero falar sobre submissão e obediência. Em Efésios 6:1 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Olha aí o aspecto, no Senhor. Então a gente obedece em Deus. Se você for obedecer com a sua própria força, você não consegue. Quando olhamos para a história do filho pródigo, o grande problema dele foi esse: ele não obedeceu ao seu pai no Senhor. Por isso o espírito de rebeldia foi introduzido no seu coração. Ele desobedeceu nesse quesito, ele não honrou o seu pai e a sua mãe. Ele antecipou a sua herança e caiu fora, e foi gastar com meretrizes, gastou tudo que tinha, voltou cabisbaixo, pobre, maltrapilho, descalço, sem anel no dedo, sem honra, porque ele descumpriu o mandamento de Deus. É muito importante esse mandamento, e é um mandamento com promessa. A Bíblia fala no Velho Testamento, em Êxodo 20, que nós devemos obedecer aos nossos pais, honrar os nossos pais. E aqui no texto fala que isso é grato diante de Deus, Colossenses 3:20. Então obedecer a Deus é grato, Deus agrada, Deus se satisfaz, Deus se alegra quando os filhos são obedientes aos pais. Em Efésios 5:22 fala da submissão para as mulheres. As mulheres sejam submissos ao próprio marido como ao Senhor. Essa submissão aqui da Bíblia, muitos homens não entendem e acham que a mulher deve servir do jeito dele. Não é bem assim. Essa submissão significa estar debaixo da mesma missão. O homem tem a palavra final, mas ele deve ouvir a esposa em tudo, ser quebrantado, ser humilde e entender que às vezes a direção dele está errada. A mulher tem uma capacidade maior do que o homem nesse aspecto. A mulher tem mais sensibilidade espiritual do que o homem, e o homem às vezes não aceita isso e acaba tomando muitas decisões erradas. Porque a Bíblia também fala para o homem, Efésios 5:25: marido, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esta é a missão mais difícil na igreja. Não é para a mulher a missão mais difícil, é para o homem. Eu sempre falo que eu não consigo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. É um desafio, eu tento, mas passa longe esta incapacidade que eu tenho de amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Mas eu posso me esforçar para cada dia viver melhor, agradá-la, fazer coisas que ela se sente feliz. Quantas vezes você que é homem falou para a sua esposa nesse mês que você a ama? Você que é mulher, quantas vezes você falou para o seu esposo que você o ama? Tem homem que passa um ano sem falar para a esposa que a ama. E tem mulher também que acha que o marido é só um amigo, não precisa falar nada, mas precisa. Mulher, o homem tem grandes necessidades de afetividade também. Não é só a mulher é mais sensível, mas o homem também precisa de amor, carinho e atenção. Amém, queridos? Amém. Amém. Em Efésios 6:5 fala que o servo
deve servir ao seu Senhor com temor e sinceridade. Aqui fala de patrão e empregado. Deve temer, deve ser sincero, porque fazendo isso você vai prosperar no seu emprego. Em Efésios 6,4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa responsabilidade deve funcionar em cada família. Eu vejo muitos pais querendo se tornar apenas amigos dos filhos, e na hora da disciplina sente dó, sente pena e não consegue executar a tarefa de pai. Temos que ter muito cuidado, porque é algo muito difícil. Não existe uma norma, não existe uma regra de criação de filhos, não existe um código. Você não vai abrir lá o seu livro A, o B, o C e colocar ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 para criar o seu filho. Não existem regras, mas existem orientações bíblicas, existem caminhos. Por exemplo, no Salmo 2, verso 8, fala assim: não irrite o seu filho, ou seja, temos que tratá-los com brandura, com amor e com muito carinho. E para concluir, o texto que nós lemos em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, diz que o Senhor não agrada de gestos, de atitudes, de sacrifício de animais. O prazer de Deus está em obedecer a sua palavra. Essa é a coisa mais importante da nossa vida. Quando você obedece a palavra de Deus, Deus se alegra, Deus se regozija. Aí você se torna um servo bom e fiel. É desta forma que nós vamos agradar a Deus. Então, nesta noite, você aprendeu que a submissão nos liberta. Você aprendeu também que fomos criados para a submissão. Ainda aprendeu que o maior símbolo da submissão é a cruz de Cristo. E ainda aprendeu que todos nós devemos viver em submissão a Cristo, negar a nós mesmos e seguir as pegadas do Senhor Jesus. E por fim, demos aqui algumas palavras diretivas sobre obediência e submissão em geral. Comportamento pai com filho, filho com pai, patrão com empregado, empregado com patrão, marido e mulher e assim por diante. Então devemos caminhar nessa direção. Esta é a verdadeira submissão. Então, quando você faz algo por obrigação, algo em que você se sente penoso, algo difícil de fazer, difícil de obedecer, é porque você ainda não está totalmente sujeito à palavra de Deus, à direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trazer luz na sua vida. É o Espírito Santo que vai gerar esse espírito, ou essa questão de subserviência a Deus. E você vai se tornar uma pessoa mais dócil, mais afetiva, mais amorosa.